Palavras e textos. O mundo da cultura. O retrato dos que despontam nas artes. A palavra de quem cria. Palavras e textos. Então, bom dia, seja bem-vindo a mais um número de Palavras e Textos, aqui na sua Rádio Nacional de Angola. Hoje é sábado, 28 de abril de 2018, e não podíamos, neste preciso momento, neste período, neste espaço de tempo rádio, faltar a esse compromisso. O seu encontro com as questões ligadas a nossa literatura. Nesta edição vamos ter como destaque a entrevista concedida ao nosso programa pelo diretor da cultura do Ambo, Venceslau Cassese, sobre o projeto de criação de uma antologia com escritores locais. Portanto, a antologia é uma obra que reúne, digamos que, textos de escritores de variedíssimos escritores. Neste caso, são escritores do Ambo. O escritor David Capelenguela vai falar aqui também no nosso programa da sua participação no 8º encontro de escritores de língua portuguesa, que decorreu recentemente na cidade da Praia, portanto, Cabo Verde. E ainda teremos aqui notas com o secretário-geral da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, Vítor Ramalho, sobre o funcionamento dessa instituição e o intercâmbio existente entre os escritores, digamos que, da lusofonia. O João Pedro assina pela realização deste programa. A técnica hoje está a ser controlada pelo Falcão Tomás, e o Torres Cândido vai ficar ao microfone até bem perto das 10 horas. Estamos apresentados. Daqui a pouco começaremos já a desfilar os conteúdos que aqui anunciamos. Muito para o primeiro tema musical. Ângelo Bonce é o nosso convidado, vai abrir este espaço com o tema Quem Sou Eu? Bom dia, ótimo sábado, esteja em nossa companhia. Andando, passeando, botões abertos, peito aberto, dificuldades, vida nua, a culpa nunca foi tua. No mundo não há culpados, esse mundo é mais safado. As estrelas e esses sóis, os planetas são fictícios. Andando, passeando, botões abertos, peito aberto, dificuldades, vida nua, a culpa nunca foi tua. No mundo não há culpados, esse mundo é mais safado. As estrelas e esses sóis, os planetas são fictícios. Cabelos despenteados, pés descalços no asfalto, nós somos enteados, naufrágio em mar alto, bohemios distorcidos, cada rincón es nuestra vida, cervezas bien bebidas, conocemos todas las salidas. ¿Y quién soy yo? ¿Y quién soy yo? ¿Y quién soy yo? ¿Y quién
sou eu, e quem sou eu, e quem sou eu? Nem quem sou eu sei. E quem sou eu? Pra estar ileso dos vícios. E quem sou eu? Pra me comparar a Vinícius. Quem serei eu? Nem quem sou eu sei. Dar le mama, dar dan lele, dar dele mama, dar dan lele, dar le mama, dar dan lele, dar dele mama, dar dan lele. Palavras e textos. A viagem aos sábados de manhã ao mundo das letras. Ângelo Bonce, Quem Sou Eu, na abertura do seu programa hoje, sábado, 28 de abril de 2018. O Palavras e Textos que já está consigo. Já aqui apresentamos o menu para este sábado e esperamos que o amigo ouvinte esteja do outro lado já disposto a ir consumindo o que trazemos na nossa bagagem de hoje. E para já, o assunto ligado à antologia no Ambo. A Direção Provincial da Cultura do Ambo tenciona publicar nos próximos tempos uma antologia que vai reunir jovens escritores daquela circunscrição do nosso país. Esta intenção foi manifestada recentemente pelo diretor provincial da Cultura do Ambo, Venceslau Cassese. A iniciativa surge da necessidade de espelhar o pensamento artístico e criativo dos jovens criadores do Planalto Central. Brigada Jovem de Literatura tem jovens com muito talento que fazem muita coisa e também nossa luta, nosso propósito que de facto consigamos também, ainda que não seja regularmente, mas consigamos também pôr no mercado algumas obras que sejam da criação e da criatividade dos nossos escritores, dos nossos jovens aqui ao nível da nossa província. Claro, temos tido, de facto, esse intercâmbio de publicação com os outros jovens, com os outros escritores a nível de Luanda, a nível de Benguela, a nível de Lubango, mas também precisamos que os nossos jovens que escrevem, que têm boa capacidade de imaginação, tanto ao nível da poesia ou outros textos, também consigam pôr no mercado aquilo que de facto produzem. E esta é a nossa luta. E nesse particular estamos a pensar, já que não é fácil, irmos, por exemplo, na edição de obras individuais, pensarmos, por exemplo, numa coletânea ou então numa antologia que traduza o pensamento dos provincianos ou da região do Planalto Central do Ambo. Essa é a nossa aposta e está já na nossa agenda aqui, tudo se possa fazer por forma que, de facto, os nossos escritores locais consigam ter uma antologia, consigam ter, tanto uma coletânea de textos consubstanciados, tanto num único volume, para difundirmos o que nós temos como nossa literatura local. Se quisermos fazer uma perspectiva daquilo que se pretende nesta antologia, trazer jovens, trazer autores já consagrados? Bom, para autores já consagrados, esses serviriam como assessores. Para autores já consagrados, serviriam como fontes de inspiração. Mas o que nós quereríamos é que os autores não consagrados, que são os nossos jovens, que agora lutam para fazer alguns ensaios em termos de escrita e que ainda nunca conseguem publicar, porque muitos têm os manuscritos, enfim, não têm ainda publicações. Então, quereríamos que, com o apoio daqueles que já têm essa experiência, né, conseguissem também pôr no mercado
alguma coisa que eles produzem, porque é a partir da exposição no mercado das nossas obras é que poderemos merecer alguma crítica e melhorarmos também os nossos trabalhos. No fundo, ela podia servir como um barômetro para medir o próprio exercício da escrita do novos jovens. Exatamente, era mesmo isto. O nosso propósito é mesmo este. Portanto, lança no mercado, o mercado vai apreciar, vai fazer as suas críticas, vai dar o seu ponto de vista, e isto terá como retorno cada um dos nossos jovens também rever a sua capacidade de imaginação, de criatividade e, de facto, melhorar o seu perfil de escritor, porque enquanto não lancemos no mercado, torna-se um pouco complicado. Segundo ainda Venceslau Cassese, a intenção da materialização do projeto literário que vai reunir os jovens principalmente da Brigada Jovem de Literatura do Huambo, as propostas de temas a serem apresentados pelos aspirantes a escritores podem ser livres e a critério de cada um. Imaginemos, por exemplo, um jovem que trata do casamento na região do Zovimbundo. Claro, o casamento é um facto transversal, mas o seu tratamento depende de região para região, sobretudo no que diz respeito àquilo que nós chamamos de alamamento, que são os primeiros passos para o casamento. Então, são particularidades que interessam não só à juventude, não só aos mais velhos, também aos acadêmicos. Imaginemos que quiséssemos falar, por exemplo, da iniciação tribal, onde nós vamos falar, por exemplo, da própria circuncisão, com um enredo muito grande no que diz respeito à dinâmica da educação e da comunidade e, sobretudo, dos jovens, transformar esse jovem hoje num adulto responsável. Então, um tema muito importante que, de facto, explorado em termos de literatura, em termos de escrita, poderia contribuir como patrimônio para a própria comunidade. Por exemplo, imaginemos que falássemos, por exemplo, da ética entre os ovimbundos, que é uma ética que não dista muito, portanto, da ética do próprio angolano, do próprio africano. Mas essas particularidades que caracterizam cada uma das franjas do mosaico cultural do nosso país interessaria também para a juventude, né, se inspirar, e também para os mais velhos que já escrevem, dizer assim, não, aqui estamos bem, mas se apresentasse esse outro aspecto, poderia ser melhor. Então, são coisas que inspiram no nosso dia a dia, e para não se falar, por exemplo, da própria dança. O que poderia nos inspirar, por exemplo, as várias modalidades de dança em termos de intervenção psicológica, em termos de intervenção moral, em termos de animação, em termos de educação, porque nós não dançamos por dançar, não cantamos por cantar. Como dizia Leopoldo Sédar Senghor, que para o africano a arte é uma forma de exteriorizar, portanto, o pensamento, uma forma de educar, de instruir. O que seria o fazer, por exemplo, um trabalho sobre esta parte? A gente dançaria, mas brincaria, mas saberia que, de facto, por detrás dessa dança há um ensinamento, há uma moral, há uma ética, há uma instrução, enfim, há um conjunto de valores que se devem passar. Para dizer que temos um conjunto de factos, um conjunto de aspectos que, bem explorado, pode traduzir-se numa obra de grande dimensão. Portanto, só para dizer em termos de sugestão daquilo que nós podíamos pensar. Claro, a nossa juventude, nossos escritores podem ter mais coisa do que estamos hoje a imaginar. Venceslau Cassese, diretor provincial da cultura do Huambo, aqui com essa pretensão de encabeçar a publicação de uma antologia naquela província que vai reunir jovens aspirantes à escritura. Bem-haja. 9h22. O tema musical que já ouvimos aí de fundo é Meninos do Huambo, texto de Manuel Rui Monteiro, interpretação de Rui Micas. Com fios feitos de lágrimas passadas, os meninos do Huambo fazem alegria do
céu puxando as candentes mais bonitas, com lábios de dizer nova poesia. Soletram as estrelas como letras e vão juntando no céu como pedrinhas. Estrela letras para fazer novas palavras e vão juntando no céu como pedrinhas. Estrela letras para fazer novas palavras. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade. Com os nomes mais lindos do Planalto, fazem continhas engraçadas de somar. Juntam fábula com flores e com suor e subtraem manhã cedo por luar. Dividem chuva miudinha pelo milho, multiplicam vento pelo poder popular. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade. Palavras sempre novas, sempre novas. Palavras deste tempo sempre novo. Porque os meninos inventaram coisas novas, que até já dizem que as estrelas são do povo. Porque os meninos inventaram coisas novas, que até já dizem que as estrelas são do povo. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade. Assim contentes à voltinha da fogueira, soltam ao céu as estrelas já escritas, novas palavras para fazer redações. Capanga, cisbandeira ou machado, para os meninos também são constelações. Constelações que brilham sempre sem parar. Palavras deste tempo sempre novo, multiplicam vento pelo poder popular. Porque meninos inventaram coisas novas, que até já dizem que as estrelas são do povo. Porque meninos inventaram coisas novas, que até já dizem que as estrelas são do povo. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade. Palavras e textos. Obras e os autores contada na rádio. Agora 9h27, a fazer a curva para a segunda meia hora desta edição do seu programa, hoje sábado, 28 de abril de 2018. Esperamos que esteja a ter uma ótima manhã de sábado em companhia da Rádio Nacional de Angola. Vamos agora folhear a página do seu Palavras, o livro do seu Palavras e Textos, para agora falarmos sobre a cidade e a literatura. Conexões entre cidadania, criatividade e juventude. Essa citação foi tema do 8º encontro de escritores de língua portuguesa
que decorreu recentemente na cidade da Praia, em Cabo Verde, de 19 a 21 de abril de 2018. O certame surge no âmbito da celebração dos 160 anos da cidade da Praia e a homenagem a Jaime Figueiredo, destacado ensaísta, crítico e dramaturgo de Cabo Verde. O escritor David Capela Enguela fala a seguir da partilha de experiências e vivências neste que foi o 8º encontro de escrita de língua portuguesa. Uma atividade que reuniu poetas, escritores, professores universitários e convidados jornalistas de todas as cidades de língua portuguesa. E normalmente para atividades do gênero costumamos a dizer que o importante é que as pessoas procurem partilhar as suas experiências, as suas vivências, de modo a que estas mesmas experiências se possam refletir, se possam reproduzir naquilo que é a nossa atividade nesta área da literatura. Particularmente julgo que hoje em dia falar de literatura, e concretamente nos países lusófonos e no que tem a ver com a UCLA, me parece que cada vez mais se torna inexorável algumas questões que se levantam, porque é verdade que a língua portuguesa é um instrumento, é um veículo de comunicação, é um instrumento de trabalho que nós todos, escritores, usamos. Mas também, cada vez mais, se levanta questões como a que têm a ver com a verdadeira identidade da nossa literatura, ou a construção real da nossa identidade literária. E neste aspecto me parece que cada vez mais as pessoas procuram questionar elementos que por si só são muito discutíveis. Para nós, e isto vem desde a geração de 80, em que os elementos que se põem no meio da discussão são aqueles que têm a ver com aquilo que de facto nos identifica. Porque, independentemente de termos a consciência de que, quando estivermos a fazer a produção do nosso trabalho, da nossa forma de escrita, precisamos sim olhar também para outros elementos que de facto são importantes. Por exemplo, quando se fala da ruptura que foi proposta pela geração de 80, estaríamos a falar de facto para aquilo que são as premissas que fizeram com que esses jovens poetas tivessem que partir para este lado. E porque a língua portuguesa por si só, na perspectiva da construção da literatura angolana, não é completa. Porque vejamos que já quando lidamos com termos, a título de exemplo, como termos como quimbombo, ou então termos como quinaxixe. Claro que a pessoa que ouve, sendo angolano, a primeira coisa que estas expressões lhe remetem é a caminho para Angola, é o imaginário levado para Angola. Ou até poderíamos buscar outros exemplos de que os nossos escritores já fizeram referência. Por exemplo, quando vamos nos socorrer do Anhangachito, na expressão ambulomona, ou então em Dizanga de Amanho de Boa Pintura Cardoso. Ou daríamos um outro exemplo, no caso de Jacinto de Lemos, quando dá ao título de um livro Undengue. São expressões que, quando utilizadas, essas expressões de facto nos remetem à nossa identidade. E poderíamos citar mais exemplos, no caso, por exemplo, de nomes de escritores. O próprio nome do Anhangachito, por exemplo, J.A.S. Lupito Feijó Capa. Este capa, é claro que isto nos remete àquilo que de facto vai até nós. E naquilo que tem sido a nossa discussão, parece que cada vez mais se impõe a necessidade da ruptura e tentativa de retemperar aquilo que é a nossa identidade. Aí me parece que estaríamos mais perto daquilo que é a nossa convicção, daquilo que é a nossa maneira de trabalhar. Pastoesia foi então o tema apresentado pelo escritor angolano David Capela Enguela no 8º encontro de escritores de língua portuguesa, que o mesmo considerou ter sido valiosa a experiência. Foi uma experiência bastante louvável, uma experiência bastante valiosa para mim, porque o facto de eu ter estado no meio de qualquer coisa como 18, 15 pessoas que cada um apresentou o tema a olhar na perspectiva da proposta geral, que é a cidade e a literatura. E eu apresento uma proposta como pastoesia, para falar de
poesia de pasto. Quer dizer que todas as pessoas se questionaram, inclusive a organização procurou saber o que eu queria dizer com isso. E foi preciso que eu me explicasse bastante para que eles aceitassem este tema. Mas foi simplesmente uma provocação, porque na verdade eu precisava abrir uma ruptura com aquilo que é comum. Será que ao falarmos da poesia de pasto, para um tema em cujo a cidade e a literatura é o tópico, no encontro que se realiza em Cabo Verde, na cidade da Praia, eu poderei estar a contrariar alguma coisa? Claro que não. E isto foi comprovado. Foi comprovado no sentido de que eu procurei buscar o percurso da literatura angolana de forma resumida, antes da independência, de forma um pouco mais aprofundada, da geração de 80 para a geração de 90 e para os nossos dias, onde eu procuro descrever mais ou menos aquilo que é o meu ponto de vista, a minha maneira de pensar e encarar a literatura angolana. E com pastosia procurei dizer que, embora eu vá na base, eu vá buscar as nossas tradições, eu vá buscar os nossos adágios, os nossos provérbios, as nossas canções, ainda assim eu trago esta poesia transformada para o texto escrito em português para as grandes cidades. E, como dizia o professor Francisco Soares, é lá nas grandes cidades onde as grandes coisas também acontecem. Então eu trago para estas cidades a partilha, o dia a dia das nossas comunidades. E, claro que isto faz alguma diferença. Modesta parte fez com que o presidente da República de Cabo Verde, que por conseguinte é escritor, procurou saber da organização quem foi o poeta que no dia anterior tinha feito uma referência particularmente sobre a literatura, a recolha, os adágios, os provérbios do sul de Angola. E a organização disse que tinha sido um poeta que tinha vindo de Angola, no caso que sou eu. E o Presidente da República, uma pessoa muito sensível à literatura, convidou-nos para que fôssemos à casa dele, ao Palácio, e lá pediu 3-5 minutos para conversarmos, para trocarmos impressões, e foi com muito orgulho que eu vi-me assim, frente a frente com o Presidente da República, que ao mesmo tempo é escritor e se interessa por aquilo que eu tinha falado neste encontro. E aí está mais uma vez a importância de que precisamos cada vez mais, com a mesma humildade, com a mesma responsabilidade, continuar a pesquisar, continuar a levantar, a trazer para as grandes cidades aquilo que é a nossa base, a nossa identidade. Escritor David Capelenguela, falando aqui da sua participação no 8º Encontro de Escritores de Língua Portuguesa, que aconteceu de 19 a 21 de abril na cidade da Praia, portanto em Cabo Verde. Venha, mãe velha, vem ouvir comigo o bater da chuva lá no seu portão. É um bater de amigo que vibra dentro do meu coração. A chuva amiga, mãe velha, a chuva que há tanto tempo não batia assim. Ouvi dizer que a cidade velha, a ilha toda em poucos dias já virou jardim. Dizem que o campo se cobriu de verde, da cor mais bela, porque a cor da esperança, que a ilha agora é mesmo Cabo Verde. É tempestade que virou bonança. Venha, mãe velha, vem ouvir comigo. Recoba as forças e chegue-se ao portão, que a chuva amiga já falou, mantenha, e bate dentro do meu coração. A chuva amiga, mãe velha, a chuva que há tanto tempo não batia assim. Ouvi dizer que a cidade velha, a ilha toda em poucos dias já virou jardim. Dizem que o campo se cobriu de verde, da cor mais bela, porque a cor da esperança, que a ilha agora é mesmo Cabo Verde. É tempestade que virou bonança. Dizem que o campo se cobriu de verde, da cor mais bela, porque
que é cor da esperança, que a ilha agora é mesmo Cabo Verde, é tempestade que virou bonança. Palavras e textos. Obras e os autores contada na rádio. Kakele kachimbamba ozala posi kakele kachimbamba ozala posi au biumbi yange yelela tuende au biumbi yange yelela twende kakele kachimbamba ozala posi kakele kachimbamba ozala posi bakwe neva yelela twende yelela twende kakele kachimbamba ozala posi kakele kachimbamba ozala posi yumbi yange yelela twende biumbi yange yelela twende kakele kachimbamba ozala posi kakele kachimbamba ozala posi kakele kachimbamba yelela twende vakwe neva yelela twende kakele kachimbamba ozala posi kakele kachimbamba ozala posi. Meu mundinho, levanta a vulva. Coitado de Timbamba, que se arrasta no chão. Teus companheiros voam. Levanta a voo e vamos. Coitado de Timbamba, que se arrasta no chão. Meu umbigo, levanta a voo e vamos. Coitado de Timbamba, que se arrasta no chão. Teus companheiros voam, levanta a roupa. Coitado de Timbamba, que se arrasta no chão.
Voz de Valdemar Bastos no tema Umbi Umbi, quando são 9h43. Continuamos a fazer o seu espaço de sábado, palavras e textos. Vamos ficar juntos até bem próximo das 10 e continuamos a somar no tempo, mas também aqui com mais alguns assuntos. O secretário-geral da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, Vítor Ramalho, ajuda-nos a seguir a compreender melhor o funcionamento desta instituição, que é designada UCLA, e fala aqui também do intercâmbio entre os escritores de língua portuguesa neste espaço da lusofonia. A UCLA é a União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa. Nós temos cerca de 40 associadas câmaras e 40 empresas também associadas. A UCLA tem uma atividade muito variada em vários domínios. Do ponto de vista da cultura, por exemplo, nós realizamos todos os anos um encontro de escritores de língua portuguesa e há sempre uma participação muito forte de escritores de língua portuguesa de todos os nossos países que falam português. Para além desta atividade literária, digamos assim, e da atividade cultural, nós temos ações de solidariedade fortes, como sucedeu com a Ilha do Fogo de Cabo Verde, quando foi assolada pelo terremoto, e isso concitou um conjunto convergente de apoios de todos os nossos países para Cabo Verde numa manifestação solidária muito forte e muito rica. A participação das cidades de Angola é muito forte. Nós temos uma relação muito estreita com estas cidades angolanas e esperamos naturalmente reforçar ainda mais neste período difícil para todos os nossos países, fruto da crise, naturalmente de Angola, do petróleo, de Moçambique, do gás e do carvão, em que se reflete, inclusivamente, obviamente, em Portugal também. Os 4 primeiros encontros de literatura de escritores de língua portuguesa foram realizados todos no Brasil. Nós temos um conjunto muito vasto de meios de divulgação, quer ao nível do nosso site, com milhares de pessoas a terem acesso, e esta divulgação serve todo o mundo de língua portuguesa e não só. Por exemplo, no concurso que houve de novos talentos, novos escritores, houve escritores de língua portuguesa que estão residentes, por exemplo, em Espanha, no México, no Canadá e noutras cidades, Macau inclusivamente, que participaram no concurso por saberem através dos meios de divulgação que nós temos. Angola tem sobretudo um capital fantástico, que é o capital humano. Esse capital humano é um capital com uma potencialidade enorme de superar todas as dificuldades. Creio que todos os níveis, ao nível da cultura, na cultura da música, da literatura, os grandes escritores, os grandes poetas, quer no passado, quer agora, são um caudal de esperança enorme. E eu confio, sobretudo na juventude, no progresso de Angola e dos seus filhos. Ouvíamos o secretário-geral da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, Vítor Ramalho, e aqui a compreensão do funcionamento, neste caso, de uma forma que permite o intercâmbio entre os escritores da língua portuguesa desta instituição a nível da lusofonia. Estamos a referir-nos à União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, denominada também como UCLA. Agora 9h47. Estamos a 13 minutos das 10. Caminho do Mato, um tema bastante conhecido, do poeta maior António Agostinho Neto, cujo texto é interpretado aqui por Tonito. O caminho da gente cansada, oh. Caminho do mato, caminho do soba grande, oh. Caminho do mato, caminho de Lemba formosa, oh. Caminho do mato, caminho da gente cansada, oh. Caminho do mato, caminho do soba grande, oh.
Caminho do mato, caminho de Leva Formosa. Caminho do mato, caminho do amor, amor do sol. Caminho do mato, caminho do amor, amor de Leão. Caminho do mato, caminho das flores, flores do amor. Amor do sol, caminho do mato, caminho do amor, amor de Leão. Caminho do mato, caminho das flores, flores do amor. Gente cansada, oh. Caminho do mato, caminho do sopa grande, oh. Caminho do mato, caminho de Leva Formosa, oh. Amor do sol, caminho do mato, caminho do amor, amor de Leão. Caminho do mato, caminho do amor, amor do sol, caminho do mato, caminho do amor, amor de Leão. Caminho do mato, caminho do amor, amor do sol, caminho do mato, caminho do amor, amor de Leão. Caminho do mato, caminho do amor, amor do sol, caminho do mato. O texto é de Agostinho Neto, a voz é de Tonito, Caminho do Mato. Quando estamos nos momentos derradeiros desta edição do seu Palavras e Textos, hoje sábado 28 de abril de 2018. Foi de facto com muito gosto que estivemos aqui a fazer esta edição. Fugimos hoje à regra, com o que é habitual no nosso programa, termos um escritor convidado ou escritores convidados, vai depender do caso. Hoje sim, estivemos aqui num programa onde podemos reaproveitar uma entrevista do diretor provincial da cultura do Ambo, Venceslau Cassese, que esteve a falar-nos sobre o projeto de criação de uma antologia com escritores locais. Esperamos que de facto esta iniciativa ganhe corpo. Ouvimos também aqui David Capelenguela fazer um resumo da sua participação no 8º encontro de escritores de língua portuguesa, que decorreu na cidade da Praia, portanto em Cabo Verde. E depois, no final deste nosso espaço, tivemos palavras do secretário-geral da União das Cidades Capitais da Língua Portuguesa, Vítor Ramalho,
que falou exatamente sobre o funcionamento daquela instituição e o intercâmbio que deverá existir entre escritores deste espaço lusófono. Esperamos bem que os ouvintes tenham gostado desta edição do seu Palavras e Textos. Hoje vamos marcar aqui o próximo encontro para dentro de 7 dias, neste mesmo horário e sintonia. Fica então um abraço desta equipa que trabalhou para si, João Pedro, que assinou pela realização, Falcão Tomás esteve a cuidar da estética sonora. Ainda neste programa tivemos a participação especial de Walter Arsénio e também de Aminata Goubel. Torres Cândido esteve ao microfone. A todos que tiveram o prazer de nos acompanhar, desejamos continuação de um ótimo sábado. Passem todos bem, de preferência ao nosso lado. Bom dia.
vislumbro o fim da jornada e o futuro e a chegada. Palavras e textos. O mundo da cultura. O retrato dos que despontam nas artes. A palavra de quem cria. Palavras e textos.